Ô, presidente, os caras estão. Parece que nós estamos em Hollywood. É por isso que eu gosto de pegar meu telefone aqui e ligar direto. Eu não gosto nem de aparecer na televisão, para dizer a verdade. É que tem que ajeitar luz, ajeitar câmera, ajeitar som, ajeitar esse negócio. Nós não somos o Brad Pitt, tem o George Clooney, pô. O que interessa é que o presidente vai falar. Tá tudo certo aí. A hora que o homem tirar a cabeça da frente, eu vou entrevistar o presidente. Deixa o homem tirar a cabeça da frente aí. Quando liberar o som, eu vou entrevistar o presidente. Deixa eles darem o vai ali. Afinal, ele é o presidente da República. Tá tudo certo aí ou não? O presidente pede para liberar isso. A hora que o senhor falar que está liberado, está liberado. O presidente Jair Bolsonaro vai falar com a gente daqui a pouquinho. Olha o ministro Tarcísio ali, ó. Faz tempo que eu não vejo o ministro Tarcísio também. Boas entrevistas a gente já fez com o ministro Tarcísio, viu? Que é importante agora na logística da vacina, o ministro Tarcísio. Mas é importante pra caramba. Tá ouvindo bem? É o seguinte, se começar a falhar esse negócio, eu não suporto esse negócio de Skype. Os caras acham que esse negócio de Skype é legal, é bonito, porque parece a imagem e tal. Eu prefiro o meu telefone porque não cai, esse negócio de Skype cai toda hora, tem problema e tal. É por isso que eu prefiro o meu telefone. Então vamos combinar o seguinte, se não der certo esse negócio de Skype, eu vou ligar no meu telefone pro telefone do presidente e a gente põe no ar. Tá certo? Tá certo? O telefone tá te ligando. Tá, vou ligar aqui, ó. Eu vou fazer daqui, o senhor pegou o telefone. Bom, ligado o meu telefone? Hã? Ligado o meu telefone? Você não consegue ouvir? É claro que eu consigo ouvir. É que os caras ficam passando maquiagem, fazendo... Peraí, o presidente tá me ouvindo aí, presidente? Podemos começar então? O som do presidente tá legal? Tá legal? Vamos lá, presidente. Boa tarde, presidente. Como vai o senhor? Boa tarde, Datena. Graças a Deus. Até que enfim. Temos... Tudo bem. Boa tarde, estou aqui com o intérprete de Libras e com o ministro Tarcísio da Infraestrutura. Olha, presidente, vamos começar pelo começo, né? O negócio de aumento de gasolina, de preço de combustível, diesel. O pessoal está desesperado, ameaçando greve. Disseram que ia ter greve de caminhoneiro, não teve. Mas o preço da gasolina, do combustível, está pela hora da morte. Era a hora mesmo de aumentar combustível ou tem jeito de minimizar esse aumento do combustível que vem da Petrobras na bomba de gasolina? Tem jeito de fazer ficar mais barata a gasolina? Porque não dá, o povo não tem nem dinheiro para comer, pagar diesel e combustível mais caro, álcool e gasolina é uma pedrada. Tem algum jeito de minimizar isso, presidente? Nós estamos buscando meios, Datena. Tivemos um reajuste de aproximadamente 15 dias. Hoje mais um. Foi mais 17 centavos na gasolina, 13 centavos no diesel, e o gás de cozinha, aí, o botijão de 13 quilos, foi para R$ 37,79. Nós não temos uma política de controle de preço na Petrobras. A Petrobras, ora estatal, ora não é. Quando há qualquer... todo mundo aponta no presidente da República, que é o que a gente interfira. O preço do combustível no Brasil, esse é definido por lei, leva-se em conta o preço de petróleo lá fora e o preço do dólar aqui dentro. Agora, hoje discuti bastante com a equipe econômica aqui como reduzir, por exemplo, esse impacto de 17 centavos a mais, né, no preço lá embaixo no combustível. Porque, olha só, quando se fala em CID, que é um imposto também, ele é zero no diesel, no álcool, no gás de cozinha e no querosene de aviação. E é 10 centavos na gasolina. Agora tem outro imposto federal que é salgado. Tá? O PIS/COFINS. No diesel é 35 centavos por litro. Esse valor aqui está congelado desde 2018. No nosso governo, nós poderíamos majorá-lo até 46 centavos, mas não majoramos, está congelado esse valor. Diminuir, pode? O PIS/COFINS no diesel. Poder eu posso, mas tem que ou criar um novo imposto ou aumentar o imposto já existente. Aí que é o problema. E cada centavo no PIS/COFINS são quase 700 milhões de reais que eu tenho que buscar de receita compensatória em algum outro lugar.
Bem, só para você ter uma ideia do valor, para você ter ideia dos impostos. Tá? Isso é federal. Dos impostos. Agora, e os estaduais? Porque tem o federal e o estadual também, né? 35 centavos, é uma pancada. Na gasolina, o imposto federal é 79 centavos. 79 centavos o litro da gasolina. No álcool, são 24, o total são 24 centavos do álcool. No gás, no bujão de gás, 16 centavos. Até que não pesa muito, mas são 16 centavos. No querosene de aviação, são 71 centavos. No momento, nós estamos focados no diesel, que é o que transporta aí bens e as riquezas no nosso Brasil. O que eu tenho falado sempre para os meus ministros, para a equipe econômica hoje? Nós devemos buscar uma alternativa para isso. Agora, há uma previsão de aumento do preço do combustível lá fora. Passar de 60 para 70 dólares. Isso vem aqui para dentro. E a solução não é fácil da terra, não é fácil. E quando o pessoal apresenta para mim uma relação de onde nós poderíamos tirar isenções ou aumentar em outro imposto qualquer, você está cobrindo um santo e descobrindo meia dúzia de outros santos. A chia dele ia ser enorme e razoável também. Nós precisamos de uma reforma tributária. Agora, isso aí vai levar aí 6, 7, 8 meses. E esperamos chegar ao final da linha. Pode não chegar. O problema continua. O preço do dólar nosso está na ordem de 5,30. Pesa no preço final do combustível aqui dentro. Alguns acham que eu devo pegar a caneta BIC, eu, Tarcísio aqui, e simplesmente diminuir. Tem uma lei de responsabilidade fiscal, é a herança que nós pegamos. Eu gostaria que pudesse, num momento grave como esse, poder diminuir a participação do PIS/COFINS, como zeramos a CID. A CID só existe hoje para gasolina, para o diesel e demais combustível é zero, mas eu não posso fazer isso. Eu incorro num crime de responsabilidade. Vou responder um processo de impedimento. E se botar outro no meu lugar, ele não vai poder fazer isso também. O problema aqui não é trocar presidente. Qualquer um que queira dar uma sugestão, estamos prontos a atendê-la. Agora, os caminhoneiros em si, é uma classe importante, é uma classe sofrida. O Tarcísio pode falar melhor do que eu. É uma classe que bem sabe, que no passado foi feito um programa de venda de caminhões via BNDES, onde muitos caminhões foram comprados. Nós temos uma oferta em demasia de caminhões na praça, especial caminhões velhos. E quando tem muito caminhão, o preço do frete vai lá para baixo. Fala em tabelamento. Tabelamento, sempre o pessoal acaba uma maneira de burlar. E tudo que é tabelado piora. Então os caminhoneiros têm razão na sua crítica. Tá? Houve um indício de greve dia 1º, graças a Deus não se concretizou. Por que não? Muita gente conversou com liderança. Porque se parar o Brasil, Datena, todo mundo perde. Não é eu vou perder apenas, né? Perde os próprios caminhoneiros, perde o Brasil. Você imagine uma crise numa pandemia de desabastecimento. E temos um problema também que vem com a pandemia, com a velha política de praticamente se despreocupar com o desemprego. Com as políticas do fica em casa, a economia a gente vê depois. Sabemos que a vida é uma só. Mas o emprego é importante para você sobreviver. E desempregado, problemas vêm a reboque disso. Tá certo? E para onde é que nós vamos? Por exemplo, o que eu quero fazer? Não estou brigando com o governador. Nós temos uma emenda constitucional bastante antiga, que é de 2001, está fazendo 20 anos, que ela precisa, no seu artigo lá, no seu artigo 155, ser regulamentada por lei complementar, que trata da cobrança do ICMS, que é praticado pelos estados. Não estou querendo, nem vou pensar, e nem poderia diminuir o valor do ICMS. Mas o que nós pretendemos fazer, que hoje foi decidido... Porque é uma ajuda dos governadores. Os governadores são importantes para solucionar esse problema, que não é só meu.
Não basta, vamos supor, um governador falar, ele aumenta lá e te aumenta aqui. Não é verdade isso daí. Não é verdade. O governador, hoje em dia, ele cobra, é variável, o ICMS, um valor variável do diesel, da gasolina, do álcool. Ele cobra isso aí, a decisão é dele, de definir o percentual. E ninguém quer dizer que não é dele, é dele. O nosso projeto de lei aqui visa uma coisa apenas, para regulamentar essa emenda constitucional de 2001, é fazer com que o CONFAZ, Conselho Fazendário, Conselho Secretário de Fazenda, decida como vai ser cobrado o ICMS. Ou é um valor fixo, como nós temos no tocante da PIS/COFINS, um valor fixo sobre o litro de cada combustível, ou um percentual que vai incidir em cima do preço deste combustível nas refinarias. O que nós queremos com isso aí? Primeiro, é uma verdade, evitar a bitributação. Porque como é cobrado o ICMS? É um valor médio, tirado a cada 15 dias, nos postos de combustível, e naquele montante, o governador cobra o ICMS. E naquele montante, está o PIS/COFINS, está o CID em alguns casos, está o próprio ICMS em outros casos. Então, uma cobrança de tributo em cima do tributo. E no segundo momento desse projeto, aí sim, o senhor governador de cada estado defina o valor fixo do ICMS para ser cobrado em cima de cada litro de combustível, ou defina o percentual que vai ser cobrado em cima de cada litro de combustível vendido, levando-se em conta, obviamente, o valor na refinaria. É apenas isso. Ninguém vai perder receita. Mas o que nós queremos também? Um terceiro passo. Isso já está definido em lei. Que quando o cidadão vai lá e bota R$100 de combustível no seu carro, pode ser gasolina, diesel, seja o que for, ele olha a nota fiscal, o preço do combustível na refinaria, quanto eu, governo federal, estou cobrando de PIS/COFINS, e no caso da gasolina, a CID, são 10 centavos, bem como ele saiba quanto cada governador de cada estado está cobrando a título de ICMS. Bem como esteja na nota fiscal também o valor do lucro dos postos de combustíveis. Entendi. Bem como o valor às distribuidoras. Simples assim. O senhor está fazendo o possível para manter os impostos mais baixos sobre o combustível aí, mas precisa dos governadores, da ajuda dos governadores com a cobrança do ICMS, para não ter um preço de combustível abusivo e daqui a pouco ninguém vai botar mais gasolina, nem álcool, e principalmente o diesel, que é a preocupação. O ministro Tarcísio sabe muito bem disso. Bom, isso aí eu já entendi. É mais ou menos isso que o senhor falou. Agora, o ministro Tarcísio sabe também, está cansado de saber, porque a gente já falou sobre isso, porque tem dono de postos de combustíveis que o cara avisa que vai aumentar a gasolina na Petrobras, o cara já começa a cobrar preço abusivo. E eu não estou falando em controle de preço, não. É porque admitamos que o senhor mantém aí, lá embaixo, o imposto, lá embaixo não, porque está alto, mas é o que pode cobrar. E os governadores decidam acompanhar o que o senhor está fazendo aí, né? Que seria muito bom para o Brasil. Seria muito, independente de político ou não, seria muito bom para o Brasil, para o caminhoneiro, principalmente, para o cara que anda de carro e para o cara que bota combustível no carro. Mas é importante também fiscalizar o preço da bomba, porque tem muita gente que mete a mão no preço da bomba e mais, a adulteração do combustível, que cada vez mais a gente está percebendo que tem combustível adulterado e faz parte de crime organizado. Tudo isso é importante fiscalizar, porque senão não adianta nada baixar imposto para tentar manter o preço do combustível, que já é alto, mas manter para que o cara possa usar ainda. É importante para eu te falar aqui. Aumentou hoje, então, 17 centavos a gasolina, 13 centavos o diesel. O governo federal não vai ganhar nenhum centavo a mais com esse imposto que nós temos. Porque nós temos um valor fixo sobre o litro de combustível. E esse valor está congelado, nós congelamos desde quando assumimos o nosso governo. Já os governadores, esse percentual em cima da média de cálculo, né? Que a média do valor do combustível no seu estado, vai ganhar alguma coisa a mais. Nós achamos que não é justo aumentar
o arrecadado com ICMS num momento de crise como esse. Por isso nós queremos que o parlamento decida um valor fixo no preço do ICMS ou um percentual em cima do preço no valor na refinaria. É só isso. E o consumidor, quando ele abastecer seu carro, ele pode constatar, olha, aumentou aí 17 centavos o preço da gasolina, o governo federal não aumentou nada nos seus impostos, zero. Já o governo estadual aumentou ou não aumentou. Então, todos nós, presidente da República, governadores, tá, sabemos que são altos os impostos. Não vou negar que o federal está baixo e o estadual está alto. Não, está alto para todos nós. Mas, no mínimo, nós temos que reservar ao consumidor uma previsibilidade. Quando se fala em caminhoneiro, a gente pensa logo um cidadão, chefe de família, indo, por exemplo, de Porto Alegre para Fortaleza. Ele não pode, na metade do caminho de ida, saber que, quando voltar, com alguns milhares de quilômetros, o preço do combustível vai estar muito além do que poderia ter sido com aquele reajuste concedido naquele momento. É isso que nós queremos nesse primeiro momento. No mais, nós gostaríamos sim conversar com os seus governadores, onde nós todos, que também está abusivo o imposto federal, está abusivo no meu entender. E acredito eu, se nós conseguirmos uma maneira de reduzir, e quando nós contamos com o apoio da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa, nós temos como buscar alternativa. Porque, olha só, se os governadores estão com a corda no pescoço, porque a Receita realmente mal dá para cobrir sua despesa, o governador, os presidentes e eu também estou com a corda no pescoço. Mas já quase que enforcado está o consumidor. É apenas isso. Quase não, tá. Nós estamos buscando. Já está enforcado. Não sou o herói, não. Não existe isso, não. Nós todos, não vem de nós, vem lá de trás, mas nós temos que resolver esse assunto. Alguns governadores dizem que o senhor quer jogar a responsabilidade para eles, governadores, mas acho que é isso mesmo, né? Eles querem reforma tributária. Reforma tributária até passar no Congresso, ninguém mais anda de carro, nem de caminhão, nem de bicicleta aqui, nem de moto. Até passar a reforma tributária não há, tem que haver uma solução já. O senhor concorda com essa história que estão querendo passar a responsabilidade para nós, governadores? É o que eles dizem. Tanto que o imposto federal também é alto. É responsabilidade minha também esse preço alto do combustível. Não adianta eu falar, eu herdei esses percentuais, desses valores. É minha também. Eu assumi, vim candidato, sabia dos problemas. Agora estou buscando solução. Não quero, de jeito nenhum, falar que os governadores são vilões, eu sou mocinho. Longe disso. O senhor quer governo federal, consenso, né? É isso que o senhor quer. O senhor está pedindo um consenso, ajuda dos estados, é isso, né? Aí, você pode ver, há uma previsão de aumento do petróleo lá fora, aumentar em $10 nas próximas semanas o preço do barril de petróleo lá fora. Isso vem quase que automaticamente para a Petrobras. A Petrobras está diluindo esse aumento. Então outros reajustes virão. É uma pergunta simples e direta ao setor mais importante que nós temos, que é o setor de caminhoneiros. Ô, ministro Tarcísio, o senhor que trata bem com esse pessoal, me desculpe, presidente, se o senhor permitir, é claro, o senhor é a maior autoridade do país, mas o ministro Tarcísio não está aí à toa. Ministro Tarcísio, o caminhoneiro não aguenta mais aumentar preço. Ou eu estou enganado, ministro? Eles estão com muita dificuldade, a gente tem esse problema de excesso de caminhão, fruto aí da política equivocada do passado, e realmente os fretes estão baixos em função dessa concorrência, e cada aumento de combustível, ele vê a receita dele diminuindo, né? E muita gente não vai conseguir, vai ter que sair do mercado. Então é por isso que tem essa preocupação tão grande com o combustível, que representa uma parcela muito grande da despesa, né, do custo do caminhoneiro. Então há uma preocupação com esses profissionais que carregam aí o Brasil nas costas. O presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro que houve um princípio de revolta e de greve de caminhoneiros e que não deu em nada. Mas se aumentar mais o combustível, presidente, o senhor não acha que a coisa pode explodir? E aí a gente tem o caos total, não é? Que é uma crise impressionante com mais o desabastecimento. Aí seria terrível. Aumentando mais o preço de combustível, a gente não vai viver o pior dos mundos, ô presidente? Não há a menor dúvida. Não é só para o presidente da República, né, para o Poder Executivo Federal. Os governadores vão sofrer também, prefeitos, a população, com um certo desabastecimento.
os problemas que se avolumam, o Datena. O ano passado, a questão da pandemia, o preço dos alimentos subiu em média 20%. Com a política do fica em casa, empregos foram destruídos. A economia está reagindo, mas está ainda bastante... Não está ainda perfeitamente madura. Não podemos dizer que está... O Paulo Guedes tem dito, né? Se a pandemia continuar, a economia não pegar, vamos discutir para ontem a questão de uma prorrogação do auxílio emergencial. Mas sabemos que isso aí traz problema para a economia. E trazendo problema para a economia, o dólar sobe. Se o dólar subir, aumenta o preço do combustível lá fora. Você pode ver, Datena, aproximadamente 30% do diesel que nós consumimos no Brasil vem de fora para dentro. Se o preço aqui não for compensador, o pessoal não vai exportar diesel para a gente, vai faltar diesel. Entendi. Se faltar diesel, olha mais aparecendo. Parece que é uma bola de neve. Por isso que eu tenho falado com os ministros responsáveis por essa questão, que nós temos que buscar a solução no clima que nós estamos vivendo agora. E se esperar ocorrer um conflito, fica pior. Todo mundo perde. O próprio caminhoneiro quer tranquilidade. E o que eu quero, pessoal, é mostrar para todo mundo, tá, onde estão os problemas. Eu fiz uma nota, botei nas minhas redes sociais, no Rede Zap também, levando em conta o preço aí dos combustíveis em 19 de dezembro do ano passado. Quanto é que cada um pega de imposto? Se é muito ou não, de quem cobrar. Sabemos que os governadores estão com a corda no pescoço, sabemos disso daí. Mas mais do que os governadores e eu, com a corda no pescoço, está quase enforcado aqui o consumidor. E não é pena o cidadão que mexe. Aí entra ônibus, entra caminhões, entra vans, entra realmente o transporte de carga e de massa. E temos que buscar solução para isso. Agora, você pode ver, tem que querer culpar, eu não quero aqui botar culpa em quem me antecedeu. Mas, por exemplo, só curiosidade, Datena. Parte do nosso petróleo é refinado lá fora. Não temos refinarias aqui dentro que dê conta da vazão. Agravou-se a isso que o tempo de parada das refinarias por ano para manutenção é de 20 dias. Agora passou para 40, por causa da pandemia. Então estamos com mais um problema de refino. E você pode ver, era para ter algumas refinarias funcionando para nós. Abreu e Lima, por exemplo, lá em Pernambuco, não existe. Prejuízo do Abreu e Lima, que começou e não terminou. 108 bilhões de reais. Anotou aí, Datena? 108 bilhões com a refinaria Abreu e Lima, que não saiu do papel e foi gasto. A outra, Compeg, no Rio de Janeiro. Prejuízo, 80 bilhões de reais. Não refina um litro de petróleo. Tem mais também refinarias outras que o prejuízo é pequeno aqui. Tem risco de faltar combustível no Brasil? Não, como petróleo nós temos. Mas tem que refinar. Tem risco de faltar o combustível, já que a gente não tem onde refinar, se a gente está com problema? Não. Mas a política de preço nossa, eu não posso congelar combustível. Alguns querem que congele. Se congelar, daí pode faltar. Alguns falam que outros países aqui que nós vendemos o combustível, ou a gasolina, é mais barato. É lógico, a gente precisa do quê? De diesel. Faz o máximo de diesel possível. O excesso de combustível você exporta ao preço da refinaria. Lá fora, a política de preço de imposto é outra. Então é mais barato aí. No Paraguai, por exemplo, parece que é um pouco mais barato que aqui. A Bolívia, eu acho que é a mesma coisa. Na Venezuela o preço está lá embaixo. Mas a política de imposto é diferente. Perdemos também com Passadina 25 bilhões. Perdemos não, em grande parte a Petrobras. 25 bilhões de reais. Com outra refinaria que pouco se fala nela, o Kinaya, do Japão, prejuízo 13 bilhões de reais. Total, 230 bilhões mais ou menos de prejuízo da grande parte da Petrobras com essas medidas que não foram concluídas. Você fala em construir 2 refinarias no Nordeste, uma no Sudeste, olha onde está o maior consumo. É no Sudeste. Tinha que ser 2 aqui, uma lá. Mas questão política, para agradar eleitorado, tenta-se fazer 2 no Nordeste. E não faz nenhuma das 3, o que é pior. Agora, a Petrobras está com a política de pequenas refinarias. Estamos correndo.
Você pode ver os problemas de energia são demais, você pode ver. Vamos fugir do assunto um pouquinho aqui. Linha de transmissão de Itaipu Binacional. São 10 anos com prazo de validade vencida. Pode daqui a pouco dar um curto-circuito aí e temos um apagão. Tem risco de apagão? Não, o risco de apagão se você realmente a linha de transmissão não suportar mais. Mas está perto, o transporte. Né? Está perto. Amapá já deu um recado. Estamos trabalhando para recuperar essa linha de transmissão. Nós estamos numa maior crise hidrológica do Brasil. As hidrelétricas nossas estão na ordem de 15%, 20%, na ordem de 20% de sua capacidade. E quanto mais baixa, o mesmo volume de água gera menos energia, que tem menos velocidade na ponta da linha para gerar a turbina, porque a água vem mais de baixo. Em consequência, gastamos mais combustíveis. Por exemplo, a usina lá a termoelétrica de Roraima gasta aí mais de R$1 bilhão por ano com diesel, que é subsidiado por nós. Temos dificuldade para fazer a união lá de Tucuruí, de Manaus até Boa Vista. Temos dificuldade. O senhor está dizendo que nós estamos usando mais as termoelétricas do que devemos usar por causa dessa crise hídrica que nós estamos passando, é isso? Tudo usando, para tentar fazer com que o reservatório resista. A previsão de chuva, que era para começar em novembro e terminar em março, não começou ainda. Tem chuva isolada no Brasil. Se até março não chover, vamos ter problema. Por enquanto, nós estamos aí no sufoco. Agora, você pode ver, por outro lado, se o Brasil começa a crescer, que há essa possibilidade, você vai consumir mais energia. Tu entra num círculo vicioso. Então, esses problemas estão aí. Graças a Deus, eu tenho uma equipe de ministros que se interessa, vai atrás, tem competência e tem meio para buscar alternativas. É o que estão fazendo. Agora, eu li um artigo interessante hoje. Interessante mesmo. Acho que foi na Folha de São Paulo. Acho que foi do Freire, um artigo interessante. Eu não sei se eu entendi bem. A economia está estagnada, o que perto do mundo não é de todo ruim. Mas o senhor tem chance de fazer com que a economia reaqueça e que pode apostar também nas vacinas, né? O senhor que deixou de apostar no começo lá nas vacinas, pode começar a apostar firme nas vacinas e pode recuperar talvez parte da credibilidade que as pesquisas têm apontado que o senhor tenha perdido. É uma chance agora de o senhor dar uma volta por cima. Por exemplo, se voltar o auxílio emergencial, que seja de R$200, foi aquilo que eu falei para o senhor. Se o Paulo Guedes parar de buzinar no ouvido do senhor que não pode ter auxílio emergencial, porque nós estamos na pior fase da economia com gente matando cachorro a grito. Tem gente que não tem dinheiro para comprar a cesta básica. Se der 200 contos, já está bom. Se voltar, por exemplo, esse auxílio emergencial, o senhor começar a investir mais na vacina, apesar de que não tem vacina no mundo inteiro, tentar trazer pelo menos insumos ou coisa parecida, não é a hora de dar uma reviravolta na situação? Não, Datena, a primeira coisa, Datena, questão de vacina. Quando uma autoridade no Brasil fala que vai vacinar de forma obrigatória a população do seu estado, sem passar pela Anvisa, eu não posso ser favorável a isso. Eu sempre respeitei toda a legislação. O que acontece com a Anvisa? É um órgão, é uma agência independente, que tem prestado um excelente trabalho aqui no Brasil. Então, eu sempre disse, vacina tem a Anvisa, depender de mim, não vai para frente. Até para a saúde e a garantia da população. Nem pode, né? Não pode um qualquer querer vender vacina aqui e vamos aplicar de forma obrigatória. Isso não existe. Então, eu nunca fui contra a vacina. Sempre disse, passou pela Anvisa, compra. Claro. Tanto é que a Coronavac se tirar a credibilidade da Anvisa, a Anvisa vira cartório. Pô, não pode. É a nossa agência reguladora. Você não pode moralizar a Anvisa. Tá. Quer ver uma coisa? Olha só, Datena. Há pouco tempo, a Anvisa tinha um prazo para 10 dias, né? Tinha um prazo 10 dias para analisar remédios, etc., que tinham a ver com a Covid. Eram 10 dias. O parlamento passou para 72 horas. Eu vetei.
Eu vetei porque a pressa é inimiga da perfeição. Você não pode achar que a Anvisa, em tempo de três dias, analise 40 mil folhas. Páginas. Isso é verdade. São 40 mil, um pacote desse tamanho. 72 horas não dá, isso é. Veja, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. Agora, uma MP nossa lá foi reaproveitada, estão passando para 5 dias. Eu queria que o presidente da Anvisa falasse sobre isso aí. Se quiser falar, ele fala sobre isso aí ao vivo aqui agora. Ele já falou que é impossível isso e que essa MP é esdrúxula. Mas o senhor não se acertou... Porque se der certo... O senhor não se acertou com o Congresso? O senhor, com essas eleições aí, o senhor não tem o Congresso na mão agora? O senhor não está com o Congresso dominado? Não, dominado não. O senhor está com o Congresso... O senhor tinha o Congresso, vamos dizer, parte do Congresso contra o senhor. Agora o senhor tem o Congresso a favor, não há dúvida. Isso não há dúvida. Presidente, falta. Não adianta os parlamentares quererem, né? Porque vai ser difícil botar algo em pauta sem o presidente da Câmara botar em pauta. Vai ser difícil. Então tinha um problema que era com o presidente da Câmara. Hoje em dia, o presidente da Câmara, ele assumiu a independência, mas com responsabilidade. Como eu falei agora há pouco no evento aqui embaixo, que somos independentes, mas, na verdade, o Executivo e o Legislativo estão de mão dada o tempo todo. Um precisa do outro. Nós só podemos dar uma satisfação ao Brasil se nós estivermos afinados. Ou seja, a proposta minha, o que eu quero do parlamento, eles vão fazer? Eles vão votar, vão aperfeiçoar, vão aprovar ou rejeitar, e ponto final. Isso não significa cargo e verba? É independência mesmo? É pelo bem do Brasil? Porque, de repente, ter um parlamento que tem um presidente na mão é duro. O senhor é um sujeito firme. O senhor vai ceder ao parlamento ou não? O senhor vai continuar com aquela perspectiva de que mesmo o parlamento, não vou dizer favorável ao senhor, mas menos favorável ao senhor, o senhor continua com a sua independência? Não tem verba e não tem cargo? Todo dia eu vejo na mídia que o Centrão, que tal partido, vai querer agora, com as novas mesas, tais e tais ministérios, vão querer tirar os militares do ministério. Isso não existe. É uma mídia, com todo respeito, uma parte da mídia, né, que faz um péssimo serviço à nação. Eles querem desacreditar o tempo todo. E quem vê lá certos órgãos de imprensa, né, ele está negociando. Que não está negociando. Vamos arredondar números? O que o pessoal diz, partidos de centro, são quase 300. A esquerda são mais ou menos 100. Independentes são 100. Eu preciso de 308 para provar uma PEC. Eu tenho que conversar com o Centrão ou não tenho? Tenho. E hoje, meu relacionamento com esse parlamentar do centro está harmônico, sem problema nenhum. Não dei nenhum ministério para ele. Estão dizendo agora que eu vou dar um banco para o Centrão. Não existe isso. Eu tenho um ministério vago, que é aqui da Secretaria-Geral, que a previsão é trazer o Evânio para cá e botar uma outra pessoa no Ministério da Cidadania. É isso que está previsto no momento. Opa. Até porque... O Lorenzoni volta para a Casa Civil, é isso? Ou não? Vai para a Secretaria-Geral. Ah, bom. A Casa Civil está muito bem com o Braga, excelente com o Braga Neto. Então o Lorenzoni vai para a Secretaria-Geral. Não tem, quando falam, por exemplo, que era o Ministério do Tarcísio, eu acho que até posso dar o Ministério do Tarcísio para qualquer um. É só chegar aqui e apresentar um cara melhor do que ele. Ainda bem, né, Tarcísio? Sou eu. Entendeu? Ainda bem, Tarcísio. Ainda bem, Tarcísio. Mas o Tarcísio... Ó, o senhor está falando isso em rede nacional, o Tarcísio está garantido. Os outros... O senhor não vai fazer uma reforma ministerial? O senhor não vai fazer? Não existe isso aí. Não existe isso. Fisicamente, ninguém me cobra do parlamento isso. Ninguém quer isso. Sabe qual a maneira de administrar. O parlamento sabe, o pessoal que dizem pejorativamente Centrão, eles têm responsabilidade, sabem como está o Brasil. Não é hora de trocarmos ninguém agora aqui para atender interesse político. Veja a Caixa Econômica Federal no passado, como era o loteamento lá dentro, Banco do Brasil, BNDES, os ministérios. Pegue os nossos ministros, ô prezado Atena, e compare com quem os antecedeu. Alguns você vai ter até o dissabor e saber que foram presos. Nós, graças a Deus, não temos esse problema. O Tarcísio é um ministério grande. Pode haver um problema num DENIT? Pode.
Por exemplo, o Marinho tem mais de 20 mil obras em andamento no Ministério do Desenvolvimento Regional. Pode haver um problema? Pode, mas se houver, a gente vai para cima. Antes de ir para cima, os ministros têm essa preocupação, a CGU fica em cima, colaborando com eles, sabem que qualquer problema tem a Polícia Federal para investigar, e nós temos uma marca aqui de 2 anos e 1 mês sem denúncia de corrupção. E uma coisa importante, Tatiana, nos governos anteriores, tínhamos dezenas de bilhões de reais de prejuízo para estatais. Hoje nós temos dezenas de bilhões de reais de lucro. Mudou. Olha o Itaipu Binacional, que praticamente não investia nada em obras, era um pouco em social. O ano que passou, o general Silvio Luna, que é o presidente da parte nossa do Brasil, investiu 2,5 bilhões de reais em obras no centro-oeste paranaense. Converse com o governador Ratinho, fala o que ele acha do presidente da República Nacional, o general Silvio Luna. Estamos fazendo 2 coisas com o Paraguai. Não se sonhava isso. Estamos terminando, que a gente pode falar melhor do que eu, talvez em março e abril agora, mais 600 metros na pista de pouso lá de Foz do Iguaçu, onde vamos poder pousar aviões internacionais, que ainda pousam em outros partes da Argentina especificamente. O Tarcísio pode falar de obras. Pavimentação da 469, Zona de Guaíra, a pavimentação da 487, da Estrada da Boiadeira, de que está sendo agora, só com o Ministério da Infraestrutura, 1,4 bi de obras no Paraná que estão sendo feitas em parceria com Itaipu. Isso significa emprego. Isso aí significa emprego, é importante isso. Eu já conversei com o ministro Tarcísio várias vezes. A gente investindo na nossa malha rodoviária, que há perspectiva de investimento, que a nossa malha rodoviária é muito maltratada. Começar a investir na nossa malha ferroviária, eu conversei com o ministro Tarcísio várias vezes, é importante para o escoamento das nossas riquezas, para a produção, escoamento da produção nacional aqui mesmo, e principalmente gerar emprego, acabar a obra inacabada. Você não está tomando a obra de alguém, você está terminando a obra de quem prometeu e não entregou. Agora, o mais importante que o senhor falou aqui, o senhor parlamentar, bom, primeiro, de ingênuo, o senhor nunca vi ninguém ingênuo virar presidente da República. O senhor tem 40 anos de parlamento aí, o senhor sabe como funciona. O que eu ouvi dizer do presidente da República aqui é o que eu queria ouvir dizer. Isso é o mais importante. Vai ser o Datena, eu vou negociar politicamente com os caras, né? Mas cargo, verba, só por meritocracia e se precisar. Eu só troco ministro meu, não vou trocar ministro por trocar para dar cargo para quem está da Câmara e do Congresso. Só vai ter por meritocracia e por necessidade. Se alguém pisar na bola aqui, eu troco. E não vou dar cargo nem dinheiro se não houver necessidade e se não houver mérito em que as pessoas assumam. Até aí eu estou correto ou não? Olha só, Datena, cada um dos 594 parlamentares tem 15 milhões de reais de emenda impositiva. Ele praticamente tem um leque, né, para aplicar essas emendas no seu estado. Então, quando eu libero isso, diz que eu estou negociando, liberando verba. A emenda é impositiva, vem de uma emenda constitucional. Temos emenda de bancada também. Também impositiva. Temos também emenda de bancada também impositiva. Tem que liberar isso daí. Então, agora, eu libero quando? Ao longo do ano. Eu não seguro e libero para todos os parlamentares. Não é o parlamentar daqueles partidos, para todos, até o pessoal é liberado recursos para essas pessoas também, é impositiva. Então não justifica essa acusação e está liberando o recurso. E outra coisa, qualquer recurso para ser liberado tem que estar no orçamento, tem que ter uma previsão orçamentária. Isso é natural. E cada vez mais um presidente tem menos poder para trabalhar. Não estou reclamando disso não, sabia da regra do jogo. Agora, o que é duro é você receber críticas, né? Como alguns poucos falam, aí até alguns poucos parlamentares falam, que você está comprando o parlamento. Que você está transformando o seu partido no partido da boquinha. Tá? Isso não existe. Presidente, é muito importante a gente falar. Eu queria só falar de gasolina, de combustível, porque eu estava pé da vida comendo o combustível da gasolina. Não é por mim, não, mesmo porque eu ando pouco e ganho muito. Então eu podia, mais do que eu preciso.
podia abastecer meu carro. A gente tem preocupação mesmo com quem precisa do carro para trabalhar, da moto para trabalhar, e principalmente caminhoneiro, que transporta as riquezas do Brasil. É por isso que eu queria falar de gasolina. Mas tem coisa que a gente não pode deixar de falar. Por exemplo, a vacina é fundamental, né? Israel vacinou boa parte do seu país porque tem 9 milhões de habitantes. Agora o mundo inteiro não tem vacina, e quem tem não está vacinando direito. Estados Unidos não está conseguindo vacinar direito. A Europa não quer exportar vacina, como a Índia fez com o Brasil, para o Japão, porque não tem vacina. O Reino Unido está sendo acusado de pegar a vacina de fábrica que ela tem da comunidade europeia, já que o Reino Unido saiu, para utilizar no Reino Unido. Então, não tem vacina para todo mundo, mas dentro da medida do possível, o senhor pode dar alguma boa notícia de insumos, de novos contratos de vacina, com essa alteração do manual da Anvisa, se tem algumas vacinas chegando para o Brasil, porque a gente precisa mesmo de vacina, porque mesmo Israel que vacinou, é fácil você resolver o problema de Israel? Nada é fácil no mundo de hoje, mas tem 9 milhões de habitantes. 9 ou 11, sei lá, depende da perspectiva, não sei exatamente qual é. Então vacinou 40%. Os caras que foram vacinados com mais de 60 anos, alguns pegaram o coronavírus, mas mais leve, e está reduzindo o número de casos. Então vacina é importante e é fundamental. Tanto que o senhor falou naquela live lá pro Barratoso que ia vacinar. Nós temos alguma notícia boa de vacina para o Brasil, de novas vacinas que podem chegar, de acordos que estão sendo efetuados? Temos ou não? Chegou o IFA agora, acho que foi anteontem, se eu não me engano, chegou o IFA para a produção disso. Tudo é difícil no mundo. Eu repito aqui, como sempre falei, nunca fui contra a vacina. A vacina tem que passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu compro. Estamos trabalhando nesse sentido. Agora, o Congresso quer ampliar o leque agora de outros laboratórios. Tá? A Anvisa, pelo que parece, não tem como em 5 dias certificar essa vacina, não. Pelo votado no parlamento, se for sancionado por mim, a vacina assim mesmo vai para o povo. Agora, alguém tem que se responsabilizar por qualquer coisa que chegue aqui no Brasil. Chegou aqui. A Pfizer acabou de pedir registro para uso amplo. Tá? A AstraZeneca também. A Anvisa tem 10 dias para se manifestar sobre essas questões. Ou seja, cada vez mais nós estamos ampliando o leque de vacinas que podem chegar no Brasil. Agora, tem que ter responsabilidade. Não podemos, a toque de caixa, vacinar o povo. Passou pela Anvisa, não há dúvida, nós compraremos essa vacina. Eu não posso ser irresponsável. Nunca fui contra a vacina. Sou contra, como lá atrás, um chefe de Estado aí falou que ia vacinar de forma obrigatória uma vacina que não tinha sequer, no caso, a Coronavac, apresentada a papelada para a Anvisa. Quando foi apresentada, a Anvisa levou 10 dias, trabalharam aí sábado, domingo, feriado, quase de 24 horas por dia, e conseguiram, então, dizer que ela tinha uma certa efetividade. Bom, tem uma notícia boa nesse papel aí. A Pfizer pede a aplicação não só emergencial, mas de massa, e a Coronavac também. Tem mais alguma coisa boa no papel que o senhor recebeu aí ou não? O que foi votado agora, eu vou agora sancionar ou vetar, né? É que a medida provisória, que agora chega aqui, como ela foi alterada, eu tenho que participar da sanção ou não, porque ela prevê uma autorização automática. Se a Anvisa em 5 dias não conseguir dizer que essa vacina é de boa qualidade e ela vai surtir seus efeitos, aprovado está. Esse é o grande problema que tem. É o grande problema que tem. E foi ampliado o número de países que pode apresentar essa vacina para nós. Tínhamos, então, Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. Aumentou agora, me ajuda alguém aí, aumentou Argentina, Rússia, Coreia do Sul, obviamente, tá? Aumentou tudo isso aí. Então, da minha parte, né, eu, para sancionar qualquer coisa aqui, eu ouço os ministérios. E também
Ouvimos aqui também a Anvisa é um órgão independente, não é subordinado a mim, mas não é só eu. Quem vai ouvir a Anvisa é o Ministério da Saúde, que tem que jogar junto nessa questão. Estamos fazendo o possível, estamos preocupados com a vida. Se vacinar, você tem razão, Datena. A chance de voltarmos à normalidade na economia aumenta exponencialmente. Queremos isso aí. Que sem economia, sem uma vida saudável, sem gente trabalhar para se alimentar, você acaba tendo problemas com outras doenças também. O senhor escorregou do auxílio emergencial e até agora o senhor me lembra alguns políticos aí que você pergunta alguma coisa, o cara responde o outro. O senhor sempre foi direto aqui. Do auxílio emergencial o senhor escorregou até agora, fugiu que nem o diabo fora da cruz. Nós vamos ter um auxílio emergencial ou um aumento de Bolsa Família ou não? Ou não há chance de ter? O Paulo Guedes vivia dizendo, não tem condição de ter. Eu ainda acho o ministro Paulo Guedes, é até boa gente, me cumprimentou algumas vezes e tal, mas eu acho que ele pensa que ele é ministro dos Estados Unidos, da China, que são economias grandes. Tem que governar aqui, o senhor foi eleito por pobre, a maioria de pobre, e o povo está morrendo de fome. Nós vamos ter auxílio emergencial ou não vamos ter na bucha, presidente? O que o senhor acha, o senhor particularmente? Olha, eu acho que vai ter uma prorrogação. Você pode ver, foram 5 meses de R$600 e 4 meses de 300. O endividamento aí chegou na casa dos 300 bilhões de reais. Isso tem um custo. Tá? O ideal é a economia voltar ao normal. Nós vemos, por exemplo, tem um estado no Brasil aí, o São Paulo, área vermelha, amarela. Você vê, o pessoal de bares e restaurantes estão indignados, querem trabalhar. Tem um município aí, uma capital, Belo Horizonte, o mesmo problema. Até quando vão ficar nessa política de isolar, lockdown, confinamento? Se não deu certo lá atrás, por que vai dar certo agora? E nós temos que enfrentar esse problema também. Não adianta vir com conversinha que eu sou insensível. O cara é insensível é genocida. Isso é conversa para quem não quer achar a solução do problema. Temos um vírus. Não negamos, temos. Estamos preocupados? Estamos preocupados. Hoje, meus irmãos decidiram aqui, estão votando aqui, se minha mãe vai ser vacinada ou não, com 93 anos de idade. Eu já dei lá, eu votei lá. Sim, com 93 anos, tem que ser vacinada. Mesmo sendo uma vacina aí que não está ainda comprovada cientificamente. Questão do auxílio emergencial, para não fugir dele. Não é, estão com dificuldade? Estão. Grande parte da população está com dificuldade? Está. É mais um endividamento. Se você não fizer com responsabilidade isso, você acaba tendo a desconfiança do mercado, aumenta o valor do dólar, passa para R$6 e vai impactar no preço do combustível. Fica uma bola de neve, Datena. Não é assim, vou fazer, vou dar. O ideal é dar R$10.000 para todo mundo até que o vírus saia do mundo. Não interessa quando vai acontecer isso aí. Eu te pergunto, qual país da América do Sul fez um plano emergencial? Pelo que eu sei, ninguém. Agora, tem a pressão? Tem. O que está sendo estudado também? Uma linha de corte. Foram 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. Eu tive 58 milhões de votos, foram 68 milhões de pessoas com auxílio emergencial. Até quando a gente pode bancar isso daí? Porque vem o endividamento da União. Nossa dívida está na casa dos 5 trilhões de reais. É igual você, chega um ponto, se endivida tanto lá na mercearia que o cara fala, não vou te vender mais fiado para você não, Datena. Você não vai pagar, porque já está devendo 2.000 aqui, e vender mais você não vai pagar. Você ganha R$1.000 por mês. O problema é que nós temos, se fosse fácil, eu tinha resolvido. Se eu quisesse fugir, Datena, tá? Eu não estaria aqui olhando para a tua cara, ao vivo. Eu te conheço que você, no bom sentido, dá a sua alfinetada com agulha de tricô ou de crochê, eu sei disso. E você, o teu papel é fazer isso mesmo. Tricô e crochê não, porque eu não tenho paciência para fazer nem tricô nem crochê. Gostaria muito. Tem cirurgião que faz tricô e crochê para aprender a ter tranquilidade ali para fazer a operação. Tricô e crochê não. Aqui a minha agulha é maior, o presidente. Dizem que até, olha, mas ele deixa de fazer pergunta para o presidente. Deixa coisa nenhuma. Eu já fiz pergunta para o presidente que ninguém fez.
E o presidente respondeu, na maior tranquilidade. Já fiz pergunta aqui que ninguém teve coragem de fazer. Como uma pergunta que eu fiz para o presidente, perguntei para o presidente assim, o senhor vai dar um golpe? Ô, Datena, se eu mostrar um golpe, você acha que eu ia falar para você e tal? Fiz um monte de pergunta que o presidente não gosta de ouvir. Então, o negócio é o seguinte, eu acho que tem que ser muito claro, e também tem um detalhe que eu percebi aí. Se o senhor mantém o auxílio, o senhor já sai com 70 bilhões de votos. É que nem a história do Minha Casa Minha Vida. O cara já saía com 40 bilhões de votos. Se quisesse ser cínico e jogar para a torcida em 2012, você manteria o auxílio emergencial, sairia com 70 milhões de votos e pronto, acabou. Simples assim. É isso que eu analiso. Agora, eu falo o que eu penso, no momento que eu penso, às vezes eu sou realmente muito agressivo, mas com os entrevistados eu procuro ser o mais gentil possível, com todos. Não é com o senhor, não, com todos. Quando o cara pisa na bola comigo, eu chuto a canela também, porque eu também não vou levar porrada e ficar quieto. Não é verdade? O que é, ô Débora, que você está falando aqui no meu ouvido? Eu tenho um pavor. O que é? Não estou entendendo. Não, mas então, vocês falam no meu ouvido uma hora indevida. Entendeu? Se for para dar sugestão, fala no meu ouvido. Se não, é que nem o Bolsonaro com os ministros. Fala a hora só que precisar. Faltou alguma pergunta importante aí, ô Garrafa, que chegou pelo nosso WhatsApp aí? Faltou alguma pergunta importante aí? Hein, ô Garrafa? Foi tudo. O que é, ô Débora, que você falou aí? Hein, Débora? Não, mas não é isso que eu quero saber. Estou perguntando se chegou alguma pergunta importante. Eu não quero saber de Ibope. Ibope não me interessa agora. O que interessa é o conteúdo da entrevista. Estou perguntando pela 15ª vez se chegou uma pergunta importante. Eu não quero saber de Ibope. Eu não sou candidato a nada para saber de Ibope. Eu não quero saber de coisa... Olha, primeiro, a primeira pergunta é se o senhor vai para o DEM. Ou para... O senhor vai para algum partido. Mas a primeira pergunta é se o senhor vai para o DEM. Porque tem uma possibilidade aí de compor com o ACM, que aliás é um belo articulista, o ACM, neto do ACM. Eu já conversei sobre política com o ACM Neto, questão de 2 meses atrás, tá? Tenho um bom relacionamento com ele e eu pretendo definir o meu futuro partido em março. Pretendo, em março. Estou namorando alguns partidos, entre eles o tal de Patriota. Agora, eu não posso ir para um partido da Terra e não ser autoridade nesse partido. O senhor prefere um partido menor? O senhor prefere um partido menor, que nem o PSL, que nem existia? Quando o senhor foi para lá, o senhor teve autonomia de poder dar suas diretrizes, e agora com o presidente da República, o senhor prefere um partido menor como Patriotas? Eu prefiro, mas vou conversar com os 30 deputados, pelo menos, do PSL, que trabalham comigo, vamos assim dizer, que tem um contato, né, para a gente decidir qual partido eu vou. Não vou eu sozinho falar, eu decidi. Amanhã eu fico sabendo qual partido fui, não. Eu vou conversar com o pessoal do PSL. Tem parlamentares de outros partidos também que pretendem, por ocasião da janela de março do ano que vem, ir para esse partido nosso para a gente disputar as eleições. No ano que vem, Datena, não vai ter coligação para deputado federal, por exemplo. Cada partido vai ter a sua bancada. Você pode coligar para governador, para presidente, para senado, para deputado federal, não. Agora, o partido que eu estou namorando, não estou noivo ainda, que é o tal do Patriota, tem, eu acho que 10 segundos de televisão. Fundo partidário praticamente não existe. Bem que eu não preciso de recursos, não preciso não. Eu não quero recursos para fazer campanha. Então, os deputados que porventura vierem para esse partido na janela, eles têm uma preocupação de eu estar bem também. E não adianta ter um partido pequeno e eu não estando bem. É sinal que a chance de eleição deles é pequena. E, obviamente, o pessoal já sabe disso, a gente vai escalar, né, uma pessoa por estado para coordenar o partido. Porque eu não posso tratar de política partidária. Se eu tratar, eu não trabalho mais. É um problema atrás do outro. A gente sabe como é que funciona os partidos políticos. A gente pretende um partido que realmente o pessoal tenha um norte, né? Esse pessoal, muito pouco do PSL, tem esse norte, para a gente poder sonhar com uma grande bancada no futuro. Se eu for candidato à reeleição, não decidi ainda, né? Mas se eu for candidato à reeleição, para a gente
chegar com uma base grande parlamentar para a gente realmente mudar o Brasil com mais velocidade. Cá entre nós, o senhor disse que não decidiu porque não quer levar pancada daqui para frente, mas o senhor vai ser candidato a presidente, né? A reeleição. Aqui, olhando nos olhos, aqui na bucha. Claro que o senhor vai ser candidato a presidente, né? O senhor não vai me enganar dizendo que não vai ser candidato. O senhor já é candidato a presidente. Tem gente que disfarça, o senhor não sabe disfarçar. O senhor vai ser candidato à reeleição. Eu não tenho dúvida disso. Se o senhor não for candidato à reeleição, eu passo a me chamar Maria Oliveira Penteada. Ou então Astolfo de Oliveira Andrade. Eu acho que o senhor já é candidato. Não é questão de o senhor escolher se vai ou não. É que o senhor é um político experiente, está aprendendo a ser presidente. Ninguém nasce presidente. O Lula, quando começou, fez um monte de bobagem. Depois ele aprendeu a ser presidente. Depois fez mais bobagem. Mas o detalhe é o seguinte, o senhor está aprendendo a ser presidente. Entendeu? Agora, está na cara do senhor que o senhor vai ser candidato a presidente. O senhor podia assumir isso, né? Ou não? É possível. Você vê esses dias jornais aí, eu tomo sempre um cuidado para ler jornais, mas tem muita matéria que é séria em jornais também. Uns 10 nomes para 22. Botar na mesa não vai fugir disso. Posso citar esses 10 nomes para você aqui, o povo vai decidir. Agora, os 10 que estão lá, juntamente com possivelmente eu, né? Todo mundo sabe qual é a conduta de cada um. A minha o pessoal sabe, eu sou conservador, eu prezo pela família, sou contra o aborto. Eu acredito em Deus, não é virtude, isso aí é de cada um. É de cada um. Tá? Eu quero o bem para o meu país. Eu não... Corrupção zero até o momento, pode ser que aconteça um caso, pode, a gente vai correr atrás, vai investigar. Corrupção zero. Isso era comum toda semana ter denúncia de corrupção. O Tarcísio, com menos recursos, está fazendo muita coisa. Ele concluiu obra de 50 anos, o tempo do Geisel. O Geisel teve no meu espadim lá em Resende, nos anos 70. Uma obra de 50 quilômetros da BR-163 que ele concluiu. E ajudou todo o Centro-Oeste, toda a exportação de grãos do Centro-Oeste. Diminuiu, né, na época de chuva, uma semana, o tempo de duração disso aí. Então, a gente está fazendo muita coisa. Cita alguma coisa, Tarcísio. Fala rapidamente, 30 segundos, ferrovia, pessoal. Já temos 27 bilhões de novos contratos de ferrovia, todos privados. Ferrovia Norte-Sul começa a operar em julho, totalmente, desde Itaqui até o Porto de Santos. Agora, no meio do ano, também, da hora de serviço da ferrovia de integração de Santo Antônio, ligando Mato Grosso a Goiás. Vamos fazer ferrovia de integração oeste em abril, né, a concessão. Então, retomamos a obra da Transamazônica, vamos fazer ferrogrão, extensão da Ferronorte. A gente vai dobrar a participação no modo ferroviário na matriz de transporte. E a maioria é tudo sequência de obra, né? É tudo sequência de obra, não é estar se apoderando de obra. Terminando obra que tinha começado e que não acabava nunca. Saiu uma pesquisa aqui, o senhor não gosta de pesquisa, né? Mas tem uma pesquisa aqui, olha, pesquisa XP, acabou de sair. XP e PESP. Governo Bolsonaro tem 32% de aprovação e 42% de rejeição. Tá bom para o senhor, para a quantidade de porrada que o senhor leva? Tá bom para o senhor? Se for verdadeira a pesquisa, está excelente. 32% de aprovação e 42% de rejeição. 24 horas por dia porrada. E tem gente que quer que volte o que acontecia antigamente. E nós, aos poucos, né, vamos aqui, como você disse, aprendendo a governar, que não é fácil. Eu confesso para você, eu vim candidato, decidi no final de 2014, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. Inclusive tem um vídeo aí, eu estava em Resende, conversando com uns 500 aspirantes oficiais em 2014, quando eu falei para eles que seria candidato em 2014. E vim em 2018. No meio do caminho teve uma facada. E quase um milagre também, a minha eleição. Não tinha tempo de televisão, não tinha nada. Quem sofreu mais fake news do que eu na campanha da Câmara? Eu era acusado o tempo todo de misógino, de racista, de fascista, de não gostar de nordestino, de ser ditador, um montão de coisa, né? Homofóbico. Era o tempo todo isso aí que acabamos nos elegendo. E chegando, fiz aquilo que prometi, montamos um ministério o mais qualificado possível.
e começamos a trabalhar, o que não é fácil. Que pressão existe. O pessoal que estava aí incrustado em ministérios, em bancos oficiais e estatais, era igual um exorcismo para sair de lá. Tem alguns infiltrados, ainda tem, mas fazemos o possível. Você vê o que é comum acontecer ainda hoje. Um cargo, tem uns 20 mil cargos de comissão. Daí nomeia um cara, não sei aonde, um ministro que deu bobeira, nomeia um cara que tinha envolvimento, problema com a justiça. Eu levo pancada. Bolsonaro nomeia João da Silva envolvido em corrupção. Eu nem sabia que esse cara existia, às vezes nem o ministro sabe. Que ele tem também 3, 4, 5 mil cargos, você for ver todo mundo. É isso que eu falei. Quem sou eu para falar alguma coisa para o presidente da República? Eu não sou nada. Mas eu, quando fui entrevistar o senhor na casa do senhor lá no Rio de Janeiro, né? Que primeiro eu entrei, eu me lembro que eu falei assim para o senhor: presidente, o senhor roubar, o senhor não roubou, porque sua casa é tão humilde que não é possível que o senhor roubou, a não ser que você esconda muito bem a grana. Eu me lembro que foi essa a primeira coisa que eu falei. A segunda coisa que eu falei foi assim: presidente, por que agora o senhor está eleito, por que o senhor briga tanto com a imprensa? Por exemplo, esse fato que o senhor citou, se é tão absurdo assim, por que o senhor fica prestando atenção nessas coisas? Não tem que ficar prestando atenção nesse tipo de coisa. Agora, coisas mais graves que o senhor acha que tem que responder, o senhor acha que se o senhor... Porque a gente, quando é maltratado, a gente maltrata também, mas se a gente, quando é maltratado, simplesmente, ou às vezes ignorar, né, não responder, aí vai dizer assim: mas é porque é isso mesmo e tal, vai acabar virando verdade e tal. O senhor pensa desse jeito, por isso o senhor briga tanto com a imprensa? Porque tem coisa que o senhor não precisa nem responder. E eu acho, sinceramente, quem sou eu para dizer isso para um presidente da República? Que de vez em quando, do mesmo jeito que o cara passa na bola com o senhor passa na bola com os caras, mete o pau pra caramba na imprensa. O senhor lembra quando você chamou todo mundo de bundão? Aquilo lá fica mal. A imprensa, bundão aí vai morrer mais cedo e tal. Eu cheguei no outro dia e falei assim: presidente, o senhor não devia ter dito isso e tal. É o que eu penso. Se o senhor parasse de prestar mais atenção desse tipo de coisa, eu não digo em coisas mais graves que devem ser respondidas, mas, sei lá, respondidas aí dentro de um determinado respeito. Ou o senhor acha que o senhor não tem respeito suficiente para responder com respeito? Ô, Datena, eu sou ser humano, Datena. Se não fosse, eu teria um robô. Então desce o cacete mesmo, tá? Não é questão de leite condensado. Não vai mudar, né? Eu falei mesmo, tá? Pô, os caras me acusando de eu pegar 2,5 milhões de leite condensado. Não tem cabimento isso. Eu respondo até. Pois é. 2,3%. 2,3%. Isso o cara perde a paciência com o senhor na entrevista, já pensou? O senhor fala assim, pega o leite condensado e põe aí. Aí se o cara vai assim, põe você. O senhor manda prender o cara, presidente? Manda prender, eu não tenho poder de polícia. Então tá bom. Tá certo. Não vai mudar, o senhor não vai mudar. Pelo que eu entendi, o senhor não vai mudar. Realmente não vai mudar. E quem sou eu ficar pedindo para o senhor mudar aqui? Eu não sou ninguém. O presidente é o senhor. Foca o tempo todo na sacanagem. Você fica revoltado, pô. Todo dia troca um ministro. Eu não respondo. Eu já falei para o ministro meu, filha, pô, tá errado. Trocaram aí esses dias aí o Ernesto Araújo. Estão dizendo que eu vou. Estão dizendo que eu vou tirar aí os ministros militares para botar civis aqui. Não, esses não, mas o senhor não achava de bom alvitre? Aí eu me metendo no governo de novo. Estou arriscado a ser xingado pelo senhor aí. Mas não está na hora de tirar o Ricardo Barros, está falando muita bobagem? Ele é líder do governo, né? Tem uma função lá dentro do parlamento. Mas não era hora de trocar o líder do governo, não? O senhor não deu uma dica para trocar o líder do governo, não? Ou eu estou enganado, hein? Eu tenho conversado com o Ricardo Barros, os excessos eu converso com ele reservadamente. Ele já foi ministro, já foi líder de outros governos. Ele tem uma liberdade muito grande. Essa briga com a Anvisa não apoia essa briga com a Anvisa. Nós temos que tratar um órgão realmente autônomo, independente, que tem um papel importantíssimo na saúde pública. Tá? Então, essa briga, achar que a Anvisa está preocupada com burocracia, não com vida, não procede. Muito pelo contrário.
Eu não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, mas eu tenho duas perguntas a fazer que todo mundo está perguntando. O senhor Ernesto Araújo, ele continua nas relações exteriores ou não? Continua, já trocaram o Ernesto várias vezes. Se eu precisar de qualquer coisa, eu ligo para ele agora e resolve. Ele tem um bom relacionamento. Você pode ver, não tivemos problema com a Índia. Teve uma grande televisão e falou que tínhamos problema com a Índia e com a China. Dias depois chegaram as vacinas aqui. Eu fui escolhido no início do ano passado como o convidado de honra no dia da República da Índia. O senhor Modi, o primeiro-ministro, tem um excelente relacionamento com ele. Durante março, abril, precisavam de insumos para outros medicamentos do Brasil, abriu uma exceção para o Brasil. O primeiro-ministro da Índia, graças ao relacionamento que eu tenho com ele, em grande parte feito pelo Ernesto Araújo. O senhor está resolvendo-se com os Estados Unidos e com a França, principalmente? Olha, para os Estados Unidos, mandei uma carta para o John Biden. Quando acabou, ele não tinha mais como recorrer, eu reconheci. No passado, se eu não me engano, o Fernando Henrique, não sei qual foi o presidente, também reconheci. Não foi, reconheceu lá na frente, sem problema nenhum. O Biden respondeu a carta? Eu espero ter um bom relacionamento com o Joe Biden. O nosso ministro Foster, lá nos Estados Unidos, já tem feito contato com autoridades do novo governo para que os nossos acordos, os nossos tratados, o nosso bom relacionamento prossiga. Nós sabemos que lá, o americano, esse governo, a preocupação principal dele é a questão do meio ambiente. Daí volta para a França. A França falou esses dias para não comprar soja nossa, porque comprando soja nossa estamos matando a Amazônia. Na região amazônica ninguém planta soja. O medo dele é esse. Mas o medo dele, desde o começo, é esse. O medo do francês, aliás, não só do francês. Havia um estudo, por gente especializada, que se não houvesse a pandemia, né, isso foi antes da pandemia. Primeiro que o Brasil é realmente o país que menos desmata no mundo. Eu sou um cara ambientalista, mas eu gosto do meu país. Quando dizem que a Amazônia é dos outros, eu fico puto da vida, para dizer a verdade. A Amazônia é nossa, não é de ninguém, a Amazônia é do Brasil. Territorialmente é do Brasil, a não sei que queiram invadir aqui e tomar a Amazônia. Essa história de ensinar a Amazônia internacional, isso é uma bobagem. Tem lugar na Amazônia que os indígenas não falam português e falam francês, falam inglês, e daí por diante. Isso quem me disse aqui foi um comunista, o Aldo Rabelo, eu já citei aqui. Não é? Esses gringos destruíram todas as florestas deles e querem que a gente preserve a nossa. A gente vai preservar a nossa, não por causa deles, é porque a gente é besta. A gente não quer perder a Amazônia, não quer desmatar a Amazônia, e cá entre nós não precisamos da Amazônia para plantar soja. Não? Esse é o grande detalhe. O tal de Macron, acho que ele queria ter mais território para plantar mais soja. Pergunta se ele ia plantar floresta, se ele tivesse mais território, reflorestar. Evidente que não. E outra coisa, durante essa crise que nós tivemos na Amazônia, por exemplo, agora, eu conversei lá com o governador de Rondônia hoje, conversei já com as autoridades da Amazônia. O grande problema de você acudir os povos da floresta, não digo nem os da reserva indígena, que ficam lá na fronteira com o Peru, com o Equador, né? Eu não digo nem os povos indígenas, que é muito longe, mas Coari, essas cidades do interior, Parintins. Você não tem estrada na Amazônia capaz de ligar essas cidades a Manaus. Então, se o cara tiver sem oxigênio nessas cidades, vai morrer, porque só chega de barco ou de avião. Então, no mínimo, estradas você poderia ter, ajuda até você ocupando a preservar a floresta, impedir o garimpo ilegal, impedir o desmatamento ilegal, que boa parte disso é provocado pelos próprios gringos, mas eu não vi país nenhum, no começo agudo da crise de Manaus, oferecer 1 centímetro cúbico de oxigênio para quem estava morrendo de falta de ar, no chamado pulmão da Amazônia. Isso eu não vi, no pulmão do mundo. Eles dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Os caras com falta de oxigênio lá, ninguém ofereceu. Os Estados Unidos ofereceu, acho que R$1,2 milhão e tal, mas ninguém, e muito depois, que já tinha morrido gente pra caramba.
Então, não quero ser demagogo aqui, eu acho que a gente tem que preservar a Amazônia para o mundo, mas para nós. Por uma questão de ecologia, dos nossos filhos, netos. O que tem de biodiversidade na Amazônia, possível que tenha a cura do coronavírus lá naquelas árvores, lá naquelas matas. Possível que tenha, e esses laboratórios sabem disso. Fora minérios de primeira qualidade, não sei se tem nióbio, se tem petróleo, tem tudo lá. Eles querem preservar a maior prova, a maior digital, que quem cometeu crimes contra o ambiente no mundo é que eles não têm floresta nenhuma. Pergunta quanto tem de floresta na França. Pergunta quanto a França... eu não estou deixando o presidente falar, não. Estou falando eu aqui. Pergunta quanto tem de floresta nos Estados Unidos. Pergunta. Entendeu? Eles acabaram com a floresta do mundo e querem forçar a gente a preservar a Amazônia. Não. Eu tenho um sentido ambientalista, mas sou a favor do desenvolvimento sustentável, sem agressão da floresta, mas que permita, por exemplo, ter pelo menos uma estrada de Manaus a Quari, de Manaus a Parintins, sei lá, é muito longe, mas tinha que ter uma forma de você acudir essas pessoas precisam, senão o cara morre de falta de ar, se não for Forças Armadas, se não for barco, se não for avião buscar esses caras lá, eles morrem sem oxigênio, porque não tem como chegar lá, é um absurdo. Eu vou fazer uma última, depois que eu falei isso aqui, deixa eu ver aqui, tem duas perguntas aqui que chegaram agora. O vice-presidente Hamilton Mourão disse esses dias que esperava ser mais consultado pelo senhor. Essa pessoa ficar brava, que mandaram agora para mim aqui. Como está o seu relacionamento com o seu vice-presidente, presidente Jair Bolsonaro? Atena, me permite aqui falar um pouquinho de outros assuntos aqui, claro, que você acabou de tocar. Por exemplo, você fala do espírito da fraternidade do povo brasileiro. Eu quero cumprimentar aqui o Gustavo Lima, o Luciano Hang, que mandaram cilindro de oxigênio para Manaus. Enquanto outros aqui com o nariz grande resolveram bater panela. Tá? Outra coisa aqui, quando você fala aí em bens, né, em biodiversidade da Amazônia, nós não conhecemos 10% da nossa biodiversidade ainda. 5%. Região de Três Lagos, tem nióbio lá. A mina de Catalão está na mão dos chineses, de nióbio. Aqui de Araxá, uma parte está conosco, mas nós ainda, apesar do esforço do Marcos Pontes, ainda não temos tecnologias para usar esse tipo de mineral ainda. Estamos iniciando, coisa que não tinha no passado. Agora tem uma esperança. Aldo Rebelo, que foi do Partido Comunista do Brasil, mas ele, enquanto relator do Código Ambiental, fez um bom trabalho. Não é que ele é porque é do PCdoB, eu vou criticá-lo por tudo. Não, ele fez um bom trabalho nessa questão. A gente pergunta para o Macron, na França, o que é mata ciliar? O que é área de proteção ambiental? Não sabe nada. O que eles têm de reserva? O Macron disse, não comprem soja do Brasil, comprem da França. Só o que a França que vai ter 1/3 de Primavera do Leste, ou melhor, outra cidade de Mato Grosso aí, de Mato Grosso, produz. Sinop, sei, Sorriso, é 1/3 do que Sorriso produz, tá certo? Nós temos, prezado da pena, na região amazônica, mais de 20 milhões de brasileiros. Esse pessoal não pode ficar lá em cima dessa terra rica sem poder se beneficiar da mesma. Lógico, de maneira racional. Nem ficar isolado, né? Nem ficar isolado. Tá? O ano passado não conseguimos aprovar aqui uma lei do Código Ambiental, o tratava da regularização fundiária. Se nós aprovarmos isso, temos esperança de aprovar agora aqui no Parlamento, que agora vai andar as coisas lá, você vai saber cada ponto de incêndio lá na periferia da região amazônica, de quem é o CPF daquela terra. E daí você começa realmente a combater aí o que é de ilegal no tocante a desmatamento, no tocante a foco de incêndio. E hoje em dia você não sabe. E alguns falam, bota o exército para tomar conta da Amazônia. Pelo amor de Deus. A nossa região amazônica é maior do que a Europa Ocidental.
São mais de 10 países, equivale a mais de 10 países dentro da região amazônica. Então não é assim fácil as coisas. Agora é pancada em cima de pancada. Mas a ministra Tereza Cristina me disse aqui outro dia, eu acho que o senhor vai confirmar, a gente não tem nenhuma intenção de usar a Amazônia com fins de plantar soja, de fins agrícolas, nenhum interesse. Ou eu estou errado? Até porque embaixo da floresta, a terra... Não permite isso. É uma camada muito pequena. Não permite. 2 plantios viram deserto. Ninguém é imbecil de usar a Amazônia para ficar fazendo plantação. Agora aqui, o senhor não falou do Mourão, como é que está o seu relacionamento com o Mourão? Está tudo bem? Depois vou fazer uma pior ainda para encerrar, aí nós quebramos o pau e encerramos a entrevista. E tudo bem. Está tudo bem com o Mourão aí. Pronto, respondeu. Afinal de contas, eu vi. Está tudo bem com o Mourão. É igual a vida toda. Então tá bom. Se está tudo bem, melhor ainda. Agora aqui, essa aqui o cara mandou para te torrar a paciência mesmo, presidente. O Dória confirmou o convite para o Rodrigo Maia para o PSDB e dizem que ele pode vir para o Palácio dos Bandeirantes. Acho que é melhor o senhor não responder isso e a gente dar uma boa noite. Está tudo certo? O senhor quer responder ou não? Boa sorte aos dois aí. Boa sorte aos dois. Presidente, alguma coisa? Faltou alguma coisa aí para o senhor falar ou não? Tem uns de bicão aqui do lado aqui. Algum ministro quer falar alguma coisa aí? Quem é que tá de bico aí? Quer falar alguma coisa? Da Anvisa, tá aí o... Bento Albuquerque tá... É oficial de marinha, é submarinista, né? Tá submergido aqui. Eu já andei, Bento, levanta aí, eu já andei coisa, 3 vezes no submarino brasileiro. Eu já andei no submarino brasileiro 3 vezes. O senhor já andou no submarino brasileiro? Foi uma pequena profundidade, em torno de 20 metros. Tem muito tempo. Não é a minha praia, não, tá? Por isso que eu sou disso. Eu já fiz 3 viagens no submarino brasileiro. O senhor já andou no caça da Marinha ou não? Ou andou? Não, em aviões não. Aviões só os aviões nossos, o Eco, o Búfalo. Eu já voei no caça da Marinha e pilotei 30 segundos o caça da... Olha que loucura, hein? O senhor disse que eu sou barrigudo, que eu sou não sei o quê, mas eu já andei mais de submarino que o senhor e já voei mais do avião supersônico. Esse novo eu não arrisco, o Gripen eu não arrisco, porque esse é muito rápido. Eu vou propor para sangue de herói. Vou propor uma coisa nenhuma. O cara que é herói, sabe o que é? É o cara que consegue controlar mais o medo. É o mais medroso, o herói. E eu desafio o senhor disse que é atleta, o dia que o senhor puder, eu desafio o senhor a pular de paraquedas comigo. Tá feito o desafio? Vamos saltar. Tá bom. Ministro Tarcísio, alguma coisa a mais a colocar, ministro? Não, doutor, acho que já cobrimos tudo aí, acho que foi bem esclarecedor. Tá bom. Presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma entrevista muito mais longa do que a gente previu. Eu queria falar só de combustível, mas foi bom para a gente discutir aqui uma série de assuntos. Obrigado ao senhor. Fique com Deus, saúde a todos vocês, a família e a todos vocês. Desculpa o rapaz da linguagem de Libra, que eu fiquei na frente dele algumas vezes aí e realmente devo ter prejudicado. Mas fica tudo bem. Um abraço grande aí para você. Tchau, presidente. Eu tô fininho, Bolão, tô fininho. Tchau, abraço grande. Tchau, Tarcísio, foi um prazer falar com o senhor também. Obrigado, presidente, obrigado aí a vocês que acompanharam a entrevista. Foi longa, mas acho que foi legal.